Olá! Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui sobre o Evangelho de Lucas, as perspectivas do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele se divide em 4 partes. Então vamos falar um pouquinho de cada parte. A primeira parte, que é o capítulo 1, versículo de 1 a 4 e versículo 13, ele fala do desejo de despertar no leitor uma expectativa de muita alegria por causa da boa nova. Depois, o capítulo 1, versículo de 11 a 14 e 28 a 31, fala o quê? Tem uma criança que até pula de alegria. O capítulo 1, versículo de 11 a 14 e versículo de 28 a 31, fala para nós, o anúncio da criança, né? Tem uma criança que pula de alegria. O versículo 1, 46 a 68 e o capítulo 2, versículo de 20 a 28 e 29 a 38, fala, percebe-se aí o sinal de que algo importante vai acontecer, é a chegada do menino. Depois nós temos que Deus que vem trazer a salvação para um povo pobre, excluído e marginalizado. Esse povo percebe que a salvação é a graça que vem da misericórdia de Deus. Capítulo 1, versículo 46 a 55, capítulo 2, 27 a 33. A segunda parte já começa o capítulo 4, versículo 14 a 44. Jesus se encontra na Galileia, região de muita gente marginalizada socialmente e economicamente. Nesse lugar, Lucas nos mostra que Jesus anda muito. Está no capítulo 4, versículo 34 a 44. Visita, conversa, escuta, ensina e expulsa demônios. Os que escolhem a mensagem de salvação ficam maravilhados, capítulo 5, versículo 26, pois dele sai uma força que cura, que é o capítulo 6, versículo 19, sendo esta uma das razões que faz o autor ficar admirado e destacar ainda a importância de dar glória a Deus, porque o profeta veio entre nós. Deus visitou e libertou o seu povo, capítulo 7, versículo 16. Na terceira parte, que começa no capítulo 9, versículo 19 a 51 e versículo 28, narra a grande viagem que Jesus vai fazer a Jerusalém. Lucas nos mostra que ser cristão e seguir Jesus são exigências inseparáveis. Quem deixa tudo para seguir Jesus é plenamente realizado e tem o prazer de saborear as alegrias da vida eterna. Capítulo 18, versículos de 28 a 30. Na última parte, no capítulo 19, versículo 29, Jesus já se encontra em Jerusalém, centro do poder político, religioso, econômico, social do povo judeu. Lucas mostra que na Galileia, Jesus foi vivendo e revelando o projeto do Pai, que é vida, é liberdade para todos. Muitos se alegraram com as práticas libertadoras de Jesus, mas em Jerusalém a realidade é bem diferente. Se na Galileia houve um conflito com Jesus, que está no capítulo 6, versículo 11, agora as dificuldades aumentam. Seguir Jesus é tomar posição a favor da vida e ser contra todo o sistema que mata, que escraviza, que marginaliza. A consequência dessa atitude é o conflito, a perseguição e a morte. Mesmo assim, Jesus não desiste. Pelo contrário, ele continua denunciando o esquema de morte e anunciando que tal estrutura vai acabar. Está no capítulo 19, versículo 41 a 44. Essa atitude o leva à morte, mas com a morte também vão morrer as estruturas que ameaçam a vida, porque Jesus ressuscitou, está vivo para sempre e assim supera o medo dos discípulos
e mostra o senhorio de Deus. Os apóstolos agora devem, em nome de Jesus, proclamar o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, levar a mensagem da Boa Nova, começando por Jerusalém, até os confins do mundo. Capítulo 20, está no capítulo 24, versículo 26. Então, essas são as perspectivas do Evangelho de Lucas aqui, né? Que se divide em 4 partes, a qual eu citei. E o que é a conclusão do Evangelho de Lucas? Lucas nos apresenta Jesus como Salvador. É na pessoa de Jesus que acontece a salvação. Esse título cristológico se encontra desde o início do Evangelho. Nasceu hoje um Salvador, o Cristo Senhor. Capítulo 2, versículo 11. Talvez por isso os milagres, e entre eles as curas, ocupam grande lugar de destaque no Evangelho de Lucas. É interessante perceber que Lucas, ao relatar o milagre, ele sempre o situa no interior do ensinamento de Jesus, como podemos ver, capítulo 4, versículo 31 a 32. Em Cafarnaum, Jesus está ensinando na sinagoga. Trazem para ele um paralítico para ser curado. Jesus se encontra ensinando as pessoas que vinham de todos os vilarejos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Está no capítulo 5, versículo 17. A profunda relação entre milagre e pregação que o autor destaca no Evangelho é para nos mostrar que há diferença entre os milagres de Jesus e os milagres realizados na cultura pagã, que tinham como principal objetivo, exaltar o prestígio de um homem ou de um Deus. Já os milagres de Jesus nos evangelistas visam principalmente acentuar a palavra de Jesus, o reino de Deus. Não se pode negar nesse evangelho a prática libertadora de numerosos milagres de cura, e assim o próprio Jesus dá um novo sentido religioso a estes gestos de libertação. Inclusive responde para os enviados de João Batista, recordando algumas passagens do profeta Isaías, que anuncia para o tempo da salvação messiânica a libertação das doenças físicas. Lucas capítulo 7, versículo 22, e também está em Isaías, capítulo 35, versículos 5 a 6. Jesus não se identifica como um curandeiro. Ele sabe que é preciso sair de Cafarnaum e anunciar o reino de Deus noutras cidades, não deixando assim ser segurado por aqueles que o admiram diante as curas que eram realizadas. No capítulo 4, versículo 42 a 43. Porém, ele não deixa de curar os que o procuram, nem limita seu gesto apenas em libertar o homem de alguma enfermidade. Assim, além da cura física, a interpretação evangélica entreviu a salvação, simplesmente introduzindo nele um elemento tipicamente religioso, a fé. A salvação, o relato das curas, é dada para aqueles que se abrem à boa nova de Jesus, para aqueles que confiam na sua fidelidade e no seu poder. Assim, também acontece no processo de cura e salvação. A fé parece ser condição essencial. Jesus falava, tua fé te salvou. É o anúncio dado à mulher curada de hemorragia crônica, capítulo 43, versículo 48, ao samaritano curado da lepra, capítulo 17, versículo 19, ao cego de Jericó, capítulo 18, versículo 42. Portanto, as curas feitas por Jesus têm como praxis não só eliminar a doença física, mas há também em Jesus a preocupação de tirar o mal pela raiz, destruindo assim uma estrutura de morte
e restabelecendo nas pessoas o dom da vida, da felicidade, sua reintegração na sociedade e sua profunda comunhão com Deus. Enfim, mostra que a salvação chegou. Esse é o Evangelho de Lucas, né? É o que Lucas nos mostra.